Deus e Jesus abençoe a vida de vocês. Aos irmãos que também já estão presentes nessa noite, graça e paz. Vamos então orar ao Senhor, vamos colocar em pé e vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai amado, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nessa hora te agradecer por essa quarta-feira, nossa primeira quarta-feira do ano, do mês de novembro. Então estamos prestes a terminar um ano antigo e iniciarmos daqui a alguns meses, pode dizer dias, um ano novo. Pedimos em Jesus que o Senhor possa ser Deus propício a cada um de nós. Toma a palavra, Senhor, as orações, os hinos, tudo que será feito que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Aqueles que estarão chegando, nós oramos pedindo que eles possam chegar guardados e protegidos. Esses que já aqui estão, que o Senhor esteja abençoando não somente eles, mas também seus familiares. Fala conosco, ser com este culto, te oramos crendo, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. E eu quero ler com vocês, a começar pelo versículo de número 1, Lucas 4, a partir do versículo 1. Até o versículo de número 13. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo o primeiro versículo, a igreja o segundo, e assim sucessivamente. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, e só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. E te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Hoje nós vamos falar como viver em sujeição a Deus. E propositalmente, eu quis ler com vocês Lucas capítulo 4, porque uma das bases da ministração dessa noite encontra-se em Gênesis capítulo de número 3, quando a serpente tenta Eva, e Eva, por o fruto, dá ao seu marido, e aí entra o que nós chamamos do pecado. Você percebe que o mesmo proceder o adversário usou com o Filho de Deus. Existem duas coisas essenciais que você precisa nesse tempo ter muito discernimento
para você conseguir viver uma vida de sujeição a Deus. Primeiro, é o que você tem ouvido. E a segunda coisa é o que você está vendo, ouvindo e vendo. O diabo falou, Jesus o quê? Ouviu, mas repreendeu. Daqui a pouco pegou e levou o pináculo do templo e mostrou Jesus o quê? Ele viu, estava vendo, mas também repreendeu. Então nessa noite nós vamos ver 3 posicionamentos, 3 caminhos que precisamos tomar para vivermos uma vida de sujeição a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você a abrir o seu cantor no hino de número 112 do nosso cantor cristão, Vencendo, Vem Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse belo hino do nosso cantor cristão. Hino de número 112. Vamos adorar o Senhor. Pedido de carta de reconciliação e transferência, né? Então, pedido da carta da irmã Fabiana, de Guzmão Riven, né? E do seu esposo, que é o Leonardo. Fabiana
é filha da educadora Rúbia e foi casada com Leonardo, né, que foi membro também aqui, e eles estão agora indo para a primeira igreja batista de Vila Valqueire, né, de Vila Valqueire. Então, próximo domingo, sem ser o segundo e terceiro, nós estaremos pedindo a carta de transferência e reconciliação desses irmãos. E também a carta da diaconisa Raquel, que está indo para a segunda igreja batista de Rocha Miranda. E a eleição também que faremos para a nova diretoria para 2025. Então, convocamos os irmãos a estarem presentes terceiro domingo do mês de novembro, após a ministração. Nosso culto acaba 8h15, 8h30, então vamos estar acabando mais cedo para estarmos fazendo a nossa reunião administrativa. Irmãos, nós vamos colocar diante do Senhor os pedidos de oração antes de lermos o texto da ministração dessa noite. Há algum pedido especial de oração? Se não, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4. Epístola de Tiago, capítulo de número 4. E eu quero ler com vocês somente o versículo que é o versículo de número 7, perdão. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A igreja pode ler o nome da sua voz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu queria nessa noite compartilhar com vocês 3 aspectos que acredito, pela biblicidade que há neles, pela referência de texto, que esses 3 posicionamentos são 3 posicionamentos que nós precisamos tomar para vivermos uma vida de sujeição a Deus. Uma vida de sujeição logo é uma vida que cumpre a vontade e o querer que Deus estabeleceu. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre o seguinte tema: como viver em sujeição a Deus. Tiago, na menção do capítulo de número 4, no versículo de número 7, ele mostra claramente que a igreja, o cristão, o servo, a serva do Senhor, o ministro, a ministra, seja lá quem for, o irmão ou a irmã, só pode resistir aos ardis de Satã se estiverem em sujeição ao Senhor. Quando nós falamos de sujeição, eu quero que você entenda o que me leva nessa noite, o que me leva nessa noite a falar com vocês sobre isso. Essa semana na minha casa eu estava vendo uma série que era uma série de componentes orientais, mas produzida por norte-americanos. A ideia do escrito é uma narrativa de um grande lutador, né, que foi o Bruce Lee. Isso aconteceu por volta de 1887, então há muito tempo atrás, quando alguns chineses eles chegam em São Francisco e eles criam ali um gueto, eles criam ali um povoado. E é interessante que esses chineses são vistos como uma mão de obra para a construção de grandes ferrovias. Por quê? Porque os irlandeses, eles como trabalhadores, estavam cobrando mais caro do que os chineses. Além dos chineses serem vistos como uma mão de obra, eles ainda tinham que viver em sujeição às grandes chinesas que dominavam. Eram 2, e é interessante que no decorrer de 3 episódios daquele seriado, uma coisa me chamou muito a atenção. 1887
mundo sabe que homossexualidade, lesbianismo, prostituição, adultério, isso já acontece há muito tempo. É interessante que na cosmovisão, na ideia que eles estavam passando, ficava extremamente acentuado a homossexualidade ou amor homoafetivo, como também a corrupção, como também a marginalização, como também alguns teores que são muito enfáticos nesse século, que é o século de número 21. E aí eu comecei a pensar uma coisa. Parece que a artimanha do adversário, ela continua sendo a mesma. Você antigamente, quando escrevia uma carta, você mandava por correio, não é isso? Empresas de correio e telégrafo. Você escreveu e o destinatário, essa carta é para o meu irmão que mora no Maranhão. Então você ia numa agência de correio e ali selava a carta, pagando, eles iriam enviar. O tempo foi passando e se você tem um irmão que mora no Maranhão, você provavelmente viveu um tempo de troca de quê? De e-mail. Você falava assim, vou mandar um e-mail para o meu irmão, ou até mesmo o que se chamava de fax. Veio o fax, depois o e-mail. Mas se hoje você quiser falar com o teu irmão no Maranhão, você não precisa nem do fax, ou melhor, você não precisa do correio, você não precisa do fax, você não precisa do e-mail, você tem o quê? WhatsApp. Muito raro. O interessante é que houve uma mudança. Antigamente demorava mais um pouco e hoje a coisa se torna muito prática. Mas a ideia é a mesma: comunicar-se com quem? Com o seu irmão. Quando nós analisamos isso, nós percebemos que o adversário também trabalha assim. Ele trabalha desse jeito. Ele tem o mesmo feeling, ele tem o mesmo ideal, ele tem o mesmo propósito, porém ele acompanha o quê? Os tempos. Mas existem duas coisas essenciais nisso que mostram claramente por eu ter usado, para que você entenda por eu ter usado a ilustração introdutória falando dessa série e agora falando com vocês sobre meio de comunicação. É que o diabo ele continua levando o homem a uma vida de pecado, mediante aquilo que ele está ouvindo e aquilo que ele está o quê? Vendo. Quando eu olhei aquele seriado e vi a cosmovisão, eu entendi o seguinte: mais uma vez, o adversário levando o homem à prática o quê? Pecaminosa. Você pode imaginar uma pessoa que ela está vivendo um momento de adversidade, porque a mente dessa pessoa está completamente confusa. Ela se sente atraída por outra mulher, mas ela sabe que ter atração por uma outra mulher é algo que vai contra os princípios o quê? Divino. E ela para e começa a ouvir e começa a ver algo que incentiva isso. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai viver na prática. Eu tenho que falar com o meu irmão que está no Maranhão. Eu não vou usar mais o correio, eu não vou usar mais o fax, eu não vou usar mais o e-mail, eu vou usar o WhatsApp. É mais rápido, mas eu sei que o propósito é o mesmo, falar com o meu irmão. Então, se eu quero viver uma vida de sujeição a Deus, eu preciso policiar algumas coisas na minha vida. Porque o adversário, ele sabe que se os seus olhos, se a tua visão não estiver condizendo com a vontade divina, você é um forte candidato a ter uma vida contrária à vontade de quem? Vontade de Deus. Essa semana, eu estava vendo um podcast de um comediante de stand-up.
E me chamou a atenção porque parecia que ele estava num grande auditório e ele botou casais do lado dele e ele virou e falou assim para o primeiro casal: e aí, vocês já trouxeram alguém para a relação de vocês? E a menina falou assim: não. Tem vontade? Tenho. E todo mundo ovacionando isso. Aí foi para o segundo casal: e vocês? Já trouxeram alguém para a relação de vocês? Já. E aí, como é que é? É bom? As pessoas estão vendo? Estão o quê? Ouvindo. E o diabo começa a trabalhar no sentimento de naturalidade em algo que é contrário à vontade de quem? De Deus. A Bíblia mesmo nos ensina, a Bíblia mesmo nos diz que o leito de um casal tem que ser sem o quê? Sem mácula, sem mancha. Deus ele não é a favor da poligamia. Deus na sua palavra diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Mas o que o diabo está fazendo? O diabo está encantando o homem por aquilo que ele está ouvindo e por aquilo que ele está o quê? Vendo. Não vai longe, meu irmão. Você tem uma vida social e provavelmente você deve ver novela, provavelmente você deve ver filmes, provavelmente você deve ir ao cinema, provavelmente você deve fazer alguma coisa como qualquer ser humano faz. Mas o que é interessante é que muitas vezes nós não estamos nos detendo numa mensagem subliminar que muitas vezes tem atingido o nosso subconsciente. Em 1985, 86, se não me engano, foi lançado um filme e a crítica norte-americana falou que foi o filme mais violento que foi produzido pelos norte-americanos. O nome desse filme era Sylvester Stallone, o Cobra. Um filme onde Sylvester Stallone era um detetive e ele dizia o seguinte para os bandidos: se você é a doença, eu sou o quê? A cura. Um filme que tinha tiro, um filme que tinha morte, um filme que apresentava cenas completamente explícitas, aonde em décadas passadas a pessoa, quando via uma morte, num filme, virava o rosto. E aí você pega hoje 2024, é natural para mim e para você ver um filme aonde uma cabeça está sendo o quê? Decapitada. Olha como isso entrou no nosso subconsciente. E essas coisas impedem a nós, como servos de Deus, em vivermos uma vida de quê? De sujeitão, Senhor. Vou lhe fazer uma pergunta. Você não precisa me responder. Se fosse Jesus em nosso lugar, será que ele compactuaria do que nós temos compactuado? Se fosse Jesus em nosso lugar, será que ele ia compactuar do que nós estamos compactuando? Será que Jesus não quer lembrar do ensino que diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Como nós vamos viver uma vida de sujeição a Deus, se nós não estamos policiando os nossos olhos, se nós não estamos policiando o nosso quê? Ouvido? Deus, nessa noite, Ele quer nos chamar a atenção de que, para sermos servos sujeitos a Deus, nós precisamos policiar nossos ouvidos, nossos olhos. Só assim conseguiremos resistir os ardis de Satanás e fazer com que ele fuja de quem? Fuja de nós.
Então eu quero ver com você rapidamente 3 aspectos para que você vive em sujeição a Deus. Primeiro ponto, tem como projetar? Cuidado. O que está dizendo ali? Para viver em sujeição a Deus é preciso ter domínio sobre suas vontades. Para vivermos em sujeição a Deus, é preciso ter domínio sobre suas vontades. Olha o que Tiago capítulo 1, versículo 13 e 16 vai falar. Abra sua Bíblia em Tiago 1, versículo 13 a 16. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou o quê? Tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele é ninguém o quê? Tentado. Não vivi isso porque Deus me tentou. Não. Tiago chega com uma comunidade de fé e diz assim: ninguém, é um imperativo, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por que eu não posso dizer que de Deus sou tentado? Porque em Deus não existe mal. Logo, se em Deus não existe mal, Ele não pode ser tentado o quê? Pelo mal. E Deus a ninguém o quê? Tentar. Mas cada um é tentado quando atraído e empodado pela sua própria o quê? Consciência, pela sua própria vontade, pela sua própria cobiça. Você entende por que nós precisamos refrear os nossos olhos? Você entende por que precisamos refrear os nossos ouvidos? Se de repente você está num relacionamento, casado, com uma dificuldade com o teu cônjuge, e de repente você começa a ver alguns filmes, não filmes obscenos, mas filmes que muitas vezes podem ter um tipo de relação mais insinuada, mais provocante. Isso vai começar a gerar na tua cabeça tipo de quê? Pensamentos, irmãos. Cuidado com o que você está vendo. Uma vida em sujeição a Deus é uma vida que tem domínio sobre as suas o quê? Vontade. Ninguém diga, fui tentado, foi Deus, não, foi você que, atraído pelo seu desejo, atraído pela sua vontade, praticou algo contrário à vontade do Senhor. Olha o que diz Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7. Gênesis 4, 7. Vamos lá, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. E se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se te não fizeres bem, o pecado jaz à porta da onde? Do teu coração. E sobre ti será o teu quê? Desejo. Mas sobre eles deve o quê? Dominar. O texto fica mais claro para nós por causa de uma coisa. Quando Jesus, em Lucas capítulo 4, ele é tentado, por que nós acreditamos que Jesus resistiu? Por que Jesus teve domínio próprio? Por uma coisa simples. Antes dos 40 dias de jejum e oração, ele foi ser batizado por quem? Por João. E João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ápice, o interessante disso, o aprendizado, não é o batismo somente. É que quando Jesus estava sendo batizado, houve uma voz que disse: esse é meu filho amado, quem me compraz. Mas diz que em forma de pomba, quem desceu sobre Jesus? O Espírito Santo. Nós conseguiremos dominar, nós conseguiremos vencer as nossas vontades se o Espírito Santo verdadeiramente estiver o quê? Nos guiando, gente. Deus vira para Caim e diz assim: Caim, se você fizeres o bem, é certo que você vai ser aceito. Se não fizeres o bem e fizer o errado,
pecado jaz na porta do teu coração. Mas cabe você o quê? Dominar o teu desejo. Como viver em sujeição a Deus? Para viver em sujeição a Deus é preciso ter domínio sobre as suas vontades. Tiago 1:13-16 diz, você é tentado quando você é engodado, quando você é envolvido, quando você não domina a sua vontade. Gênesis 4:7 diz, o mal jaz à porta do coração do homem, mas cabe ao homem o quê? Dominá-lo. Olha o que diz Gênesis 39, versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 39, 11 e 12. Sucedeu um certo dia que ele veio a casa para fazer seu serviço, José. E nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu aonde? Para fora. Se você não consegue dominar, então sabe o que você faça? Fuja. Fuja. Pastor, eu tenho vivido um problema Y e eu tenho orado, mas eu não tenho conseguido vencer. Então vamos lá, vamos por etapa. O que te leva a esse problema? O que me leva ao problema é meu celular. Então foge de quê? Celular. O que é interessante é o que Pedro vai dizer na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 19. Olha o que Pedro diz. 2 Pedro 2, 19. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. A parte final é interessante, mas eu vou ler todo. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmo servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal te faz o quê? Gente, quando você perde o pecado, você é servo de quem? Pecado. Como viver em sujeição a Deus? Para viver em sujeição a Deus é preciso ter domínio sobre as suas vontades. Nós vimos em Tiago 1, 13 e 16, nós vimos em Gênesis 4, 7, nós vimos em Gênesis 39, 11 a 12, e nós estamos vendo 2 Pedro 2, 19. Em palavras, nós estamos dizendo como podemos ter domínio sobre a nossa vontade. Primeiro, é entendendo que Deus não tenta ninguém. Você só está sendo vencido pelo pecado porque tem sido algo que você tem que desejar. É algo bom para você. Por isso que você não tem conseguido fugir. Por isso que você tem se tornado servo do pecado. Segundo ponto, como viver em sujeição a Deus? Segundo ponto diz assim: para viver em sujeição a Deus é preciso discernir o que você está e o que você está vendo. O que você tem ouvido? Bem-aventurado é o mancebo, é o homem que não se assenta na roda, mas antes tem seu prazer e na sua lei. Se você está na roda dos escarnecedores, o que você está ouvindo na roda dos escarnecedores? Escárnios. Então o teu ouvido vai se posicionar ao quê? A escárnio. Se você anda com alguém que teme a Deus, o que você vai aprender? Temer a Deus. Mas se você anda com alguém que não teme a Deus, o que você vai desaprender? Sujeitar-vos a Deus. Deus está dizendo, para se sujeitar à minha vontade, primeiro você precisa ter domínio. Você precisa vencer as suas vontades, os teus desejos. Segunda coisa, para viver em sujeição a Deus é preciso, o segundo ponto, para viver em sujeição a Deus é preciso discernir o que você está ouvindo e vendo.
Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais ou animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comerás da árvore do jardim? Já começou errado. Por que já começou errado? Porque Eva deu ouvido a quem? A quem que Eva deu ouvido? De todos os animais que Deus havia criado, qual era o mais sagaz? Serpente. E a serpente chega para Eva e disse esta mulher: é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim o que? Comeremos. Vocês lembram em Lucas capítulo 4? Jesus teve fome e o diabo chegou e quis usar o mesmo argumento. Disse ele: se você rogar, as pedras transformarão em quê? Qual foi a postura de Jesus? Você está entendendo? O que você tem ouvido e alimentado? Eva ouviu, não. O diabo muito sagaz, ele faz uma perguntinha, ele parece inocente, e a Eva, na simplicidade, diz assim: e disse a mulher serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Quando ela deveria dizer o seguinte: olha o que diz Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16 e 17, olha o que diz, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? O que era para Eva ter respondido? Não é para comer, porque se a gente comer, vamos o quê? Morrer. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda? Como é viver em sujeição a Deus? Para viver em sujeição a Deus, você precisa entender o que você está ouvindo e o que você está o quê? Vendo. Cuidado com o que você põe na sua casa. Cuidado com o que você está ouvindo e vendo. Porque o diabo, irmãos, ele não brinca de ser diabo. Eu posso brincar de ser pastor, você pode brincar de ser cristão, mas ele não brinca. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e o quê? Ele chegou sorrateiramente. Quando Deus já havia dito lá no capítulo 2, versículo 16 e 17, ó, está vendo de toda a árvore, Adão? Sim, Senhor. Delas você pode comer, mas está vendo a árvore ali, da ciência do bem e do mal? Dela você não pode nem o quê? Tocar. Quanto mais comer. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos entendendo que se nossos ouvidos, se a nossa visão não estiver apurada, afinada, em santidade com Deus, nós vamos cair em práticas pecaminosas. Então, discernir o que você está ouvindo e vendo. Gênesis 3, 1 a 7. Mas o versículo 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que delas comerem, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabedores do bem e do mal. E viu a mulher que a árvore era o quê? Ela primeiro, e depois ela.
Você pode imaginar esse diálogo? Está lá a serpente, está lá a Eva, a primeira, feita osso, carne na carne, e está lá o objeto. Você não está vendo? Por que você não pode comer? Mas ele disse tocar, porque ele está tocando. Você não vai morrer, eu toquei. Está vendo uma árvore boa e o quê? Agradável aos olhos. Irmãos, é assim que o diabo faz na nossa vida. Ele vem sorrateiramente. E muitas vezes nós não estamos percebendo que ele está vindo sorrateiramente. O próprio Jesus disse: se o ladrão dissesse a hora que ele viria, nós estaríamos o quê? Preparados. E muitas vezes o adversário é como um ladrão. Então Eva ouviu, Eva viu, e Eva acabou o quê? Comendo. Então, se você fizer algo que vai contra a vontade do Senhor, isso mostra claramente que você não consegue viver em sujeição a Ele. Porque o que Deus havia dito é: se você quer viver uma vida de sujeição, a primeira coisa que você precisa ter é domínio sobre as suas vontades. A vontade de Eva era o quê? Comer. Porque a árvore era o quê? Boa e agradável. Mas por que ela não poderia comer? Porque se ela comesse, ela estaria deixando de ter domínio sobre a sua o quê? Vontade. Cristão que é cristão, ele tem que ter uma postura. Muitas vezes ele vai deixar de fazer aquilo que é a sua o quê? Vontade, para fazer o que é a vontade do Senhor. Será que você tem vivido assim? Será que você tem discernido a vontade de Deus? Será que você tem vivido em sujeição a Deus? Como viver em sujeição a Deus? O primeiro ponto diz: para viver em sujeição a Deus é preciso ter domínio sobre suas vontades. O segundo ponto diz: para viver em sujeição a Deus é preciso discernir o que você está ouvindo e o que você está o quê? A própria Bíblia diz: se teus olhos te fazem pecar, é melhor que o quê? É melhor que você tire. É óbvio que existe aí uma figura de linguagem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha só, inibe teus olhos de ver aquilo que faz você o quê? Pecar. Terceiro e último ponto: para viver em sujeição a Deus é preciso obedecê-lo e se sujeitar ao quê? A Ele. Isso é difícil, hein, gente? Se sujeitar e obedecer a Deus. Num tempo de era moderna, se século XVIII, se século XIX, se século XX, se século XXI ninguém obedece, como que nós vamos querer aprender a obedecer? Se você quer viver uma vida de sujeição a Deus, você precisa obedecê-lo. Em Gênesis 2, versículo 16 e 17 diz: e ordenou, mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela nem comerás, porque no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. O que Deus havia dito? Obedeça ao que eu falei. Se eu quero tripudiar sobre o adversário, eu preciso andar em obediência ao Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 10, ele explica algo que eu preciso explicar para você. No demais, irmãos, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Esse texto no original grego, ele vai dizer assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos em Jesus
Porque Jesus está fortalecido. Por que Jesus está fortalecido ao Pai? Porque ele viveu uma vida de sujeição. Eu só posso me fortalecer em Jesus, que está fortalecido no Pai, se eu estiver em sujeição a quem? A Jesus Cristo. Se você não obedece a Jesus, você não pode viver uma vida de sujeição a quem? A Deus. Terceiro ponto. Como viver em sujeição a Deus? Para viver em sujeição a Deus é preciso obedecê-lo. Coisa difícil nesse tempo, obedecer. Aonde nós nos tornamos juízes, aonde nós nos tornamos mestres de nós mesmos, aonde nós somos os detentores do saber. Como que nós vamos conseguir obedecer a Deus? Se você obedecer a interpretação dada pelo Senhor, você vai conseguir viver uma vida de sujeição. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7, parte A. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. É o texto base da nossa ministração. Tiago 4,7 diz assim, a parte A: sujeitai-vos, pois, a Deus. O terceiro aspecto diz que, além de obedecê-lo, você precisa se sujeitar o quê? A Ele. O que Deus tem te pedido é uma coisa muito simples e não é penosa. É unicamente amá-lo, obedecê-lo e servi-lo. Só isso. Ele não quer mais nada. Mas para amá-lo, para obedecê-lo e para servi-lo, você precisa primeiro dominar as suas o quê? Vontades. Além de dominar as suas vontades, você precisa discernir o que você está ouvindo e o que você está vendo. Será que você está preparado a viver uma vida de renúncia em algo que de repente Deus está do céu dizendo assim: eu já falei com você, minha filha, eu já falei com você, meu filho, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça isso. Conclusão: quando nos sujeitamos a Deus, qual é a primeira coisa que diz? Resistimos aos nossos desejos. E qual é a segunda coisa? O diabo foge de nós. Em Lucas capítulo 4, versículo de número 13, diz que após ele ser tentado, o diabo se retirou da presença dele até o momento. Em outras palavras, o diabo fugiu de Jesus. O que eu quero que você entenda em nome de Jesus Cristo é que a conclusão está dizendo o seguinte para mim e para você: só podemos resistir ao diabo e ele só pode fugir de nós quando nós estamos sujeitos à vontade de quem? De Deus. Simplesmente. Se você não está sujeito à vontade de Deus, eu quero dizer para você que você não vai conseguir resistir aos desejos da tua carne e nem vai fazer com que o diabo fuja de você. Eu já falei isso e vou repetir mais uma vez. O diabo é um grande cineasta, aonde ele cria um filme e o protagonista do filme muitas vezes são os quem? São os. Como viver uma vida de sujeição a Deus? Para viver em sujeição a Deus é necessário ter domínio sobre as suas vontades. Para viver em sujeição a Deus é preciso discernir o que você está ouvindo e vendo. Para viver em sujeição a Deus é preciso obedecê-lo e sujeitar-se a Ele. Conclusão: quando nos sujeitamos a Deus, resistimos aos nossos desejos e o diabo foge de nós.
O diabo sabe os servos que andam numa vida de sujeição. Meu querido, o diabo não olha para nós pelo bela camisa que você tem, pelos belos olhos, pelo seu cabelo, pela sua formosura. O diabo olha e ele quer ver se as nossas vestes estão verdadeiramente brancas, porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que nessa noite, meu irmão, eu acredito que o Senhor me trouxe aqui para te ensinar o que é uma vida de sujeição a Deus. Vida de sujeição a Deus é domínio das vontades. Vida de sujeição a Deus é saber o que você está vendo e ouvindo. Vida de sujeição a Deus é obedecê-lo e fazer o que Ele quer que seja feito, para que você consiga resistir aos seus desejos e o diabo fugir de você. Que Deus nessa noite, Jesus, nos abençoe. Amém? Vamos se colocar em pé? Estamos chegando ao término do culto e nós vamos terminar esse culto cantando um hino ao Senhor. Mas eu esqueci do hino. Hino 376, livre de medo temos ficado, Cristo morreu, levando os pecados. Ele, resgate e pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Vamos declarar a primeira e a quarta estrofe desse belo hino do nosso cantor cristão. Hino 376, do nosso cantor, Salvação Perfeita. Livre do medo temos ficado, Cristo morreu, levando o pecado, esse resgate, o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Ok? Ele é um hino um pouco lento, mas vamos deixar arrastar ele. Livre do medo temos ficado, Cristo morreu. Estamos chegando ao término do nosso culto. Quero agradecer você que acompanhou pela live, pelo Instagram, pelo Facebook. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, finalizando o nosso culto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, obrigado pela palavra, pela participação dos teus servos. Continue, Senhor, nos abençoando, tendo misericórdia de nós, guardando, protegendo, livrando-nos do mal.
que possamos sair daqui entendendo esses 3 desafios a nós impostos para termos uma vida de sujeição ao Senhor, domínio sobre a nossa vontade, discernir o que estamos ouvindo e vendo e obedecer e seguir o que o Senhor tem estabelecido. Assim seremos conhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida da Igreja Batista, sobre a vida dos teus servos, ele agora e para todo sempre. A Igreja Unida diz: amém. Querido, oramos